Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da MBC TV, edição de segunda-feira. Confira a seguir a tabela do câmbio e das commodities. Seguimos agora com as notas informativas que marcam a atualidade. Faleceu aos 84 anos de idade, na noite de domingo, na cidade de Maputo, vítima de doença prolongada, Alfredo Gamito, antigo ministro da Administração Estatal entre 1995 e 2000 e antigo deputado da Assembleia da República pela bancada da Frelimo, uma das figuras que dedicou grande parte da sua vida ao serviço público em Moçambique. Moçambique perdeu uma das vozes que dedicou grande parte da sua vida ao serviço do Estado e à construção da paz. Nascido em Chimoio, em 1942, e formado em administração pública no Brasil, Alfredo Gamito construiu uma carreira marcada pela diversidade de funções de elevada responsabilidade no aparelho do Estado. Na governação do antigo presidente da República, João Quixissam, exerceu o cargo de ministro da Administração Estatal entre 1995 e 2000. Ao longo do seu percurso político e administrativo, foi igualmente vice-ministro da Agricultura, deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Frelimo durante uma década e governador provincial por 2 vezes. Desempenhou ainda funções como diretor-geral do Caju, nomeado pelo primeiro presidente da República, Samora Machel, além de ter passado pela banca e pela administração do Porto de Nacala. Alfredo Gamito destacou-se sobretudo pelo seu papel persistente e singular no processo da paz moçambicano. Integrou todas as comissões de diálogo entre o governo e a RENAMO, desde os primeiros contactos até ao último acordo negociado com o líder histórico da oposição, Afonso Dhlakama. O presidente da República, Daniel Chapo, afirma que Alfredo Gamito foi uma figura de referência no processo de reconstrução institucional do país. A posição consta de um comunicado de imprensa a que a MBC TV teve acesso, no qual o chefe de Estado manifesta profundo pesar pelo desaparecimento físico de Alfredo Gamito, ocorrido na noite de domingo em Maputo. A noite do último domingo foi marcada pela morte de Alfredo Gamito, vítima de doença prolongada. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, manifestou profundo pesar pela morte de Alfredo Gamito, tendo através deste comunicado destacado a perda de um servidor público cuja ação marcou decisivamente a administração do Estado no período pós-guerra civil. Na sua mensagem de condolências, o chefe de Estado sublinha igualmente que Alfredo Gamito foi uma figura de referência no processo de reconstrução institucional do país, tendo dedicado grande parte da sua vida ao serviço público com um elevado sentido de responsabilidade, patriotismo e compromisso com o interesse nacional. Para o estadista, o falecimento de Alfredo Gamito representa uma perda significativa para Moçambique, particularmente no domínio da administração pública e da governação descentralizada, áreas às quais dedicou grande parte da sua vida com sentido de missão, competência e elevado espírito de patriótico. O comunicado refere igualmente que, enquanto ministro da Administração Estatal, entre 1995 e 2000, Alfredo Gamito liderou um vasto programa de reformas administrativas orientadas para a modernização,
descentralização e profissionalização da administração pública num contexto particularmente exigente de consolidação da paz e reconstrução nacional após guerra civil, tendo sublinhado o chefe de Estado que o seu papel foi determinante no processo de municipalização do país e na preparação das primeiras eleições autárquicas realizadas em 1998, como parte do esforço da reconstrução do Estado e da promoção da governação local democrática. O comunicado destaca igualmente o papel do Malogrado como vice-ministro da Agricultura, governador da província de Nampula e deputado da Assembleia da República, funções que deu contributos relevantes para a formulação de políticas públicas e para o fortalecimento das instituições democráticas do país. Segundo o chefe de Estado, o Malogrado era um homem de diálogo, visão, estratégia e profundo conhecimento da máquina do Estado, tendo defendido e acompanhado a aprovação da legislação que instituiu as autarquias locais em Moçambique e viabilizou a realização das primeiras eleições municipais. Daniel Chapo endereça condolências à família enlutada, exprimindo solidariedade neste momento de dor e luto. O historiador José Sumburana afirma que Moçambique perdeu uma figura ímpar, cujo legado para os moçambicanos é imensurável. José Sumburana considera ainda que, mais do que um ministro, Alfredo Gamito foi um símbolo de rara integridade no espaço público, um crítico construtivo e um servidor dedicado que consagrou uma parte significativa da sua vida aos interesses da nação. Os primeiros dias de 2026 ficam marcados por uma perda significativa para Moçambique. Na noite de domingo, o país recebeu a notícia do falecimento de Alfredo Gamito, vítima de doença prolongada. Reagindo ao desaparecimento físico do antigo ministro da Administração Estatal e antigo deputado da Assembleia da República pela bancada da Frelimo, o historiador José Sumburana afirmou que Moçambique perdeu uma figura ímpar, cujo legado para a nação é imensurável. Segundo o acadêmico, Alfredo Gamito distinguiu-se não apenas pelos cargos que ocupou, mas sobretudo pelos valores que defendeu ao longo da sua trajetória pública, marcada pela integridade, sentido de missão e compromisso com o bem comum. As críticas que ele levantava em torno das coisas que ele pensava. Por exemplo, Alfredo Gamito pensou nas autarquias, não só ele, mas ele foi um cérebro desse processo. Mas, ao mesmo tempo, ele dava costas e tinha uma postura crítica em relação ao funcionamento das próprias autarquias. Então, por conta disso, a gente diz, olha, Alfredo Gamito desapareceu fisicamente, mas ele sempre continuará vivo entre nós. José Sumburana salientou que Alfredo Gamito teve um papel fundamental no processo de consolidação e desenvolvimento das autarquias locais do país. Se a nova geração conseguir colocar aquilo que vai bem, enaltecer aquilo que vai bem, mas também colocar de forma sábia aquilo que vai mal, como Alfredo Gamito sempre tomou essa postura, eu penso que isso vai... cada um de nós vai contribuir para o desenvolvimento, na verdade, mas também aqueles que têm a faca, o queijo, ou aqueles que podem tomar as decisões, devem ter a mente aberta para poder escutar esta mesma juventude. O historiador destacou ainda que as novas gerações têm a oportunidade e responsabilidade de seguir o legado deixado por Gamito, como forma de preservar e imortalizar os seus ensinamentos. Mas nem tudo vai mal. É preciso que a nova juventude saiba apontar aspectos positivos, mas não só, também o governo, sobretudo, saiba escutar aquilo que não vai muito bem. Porque José Sumburana afirmou, por fim, que o legado de Alfredo Gamito não se confina aos cargos que ocupou nem às decisões que tomou, mas reside essencialmente nos valores que personificou: a honestidade inegociável, a coragem cívica para criticar com fundamento e a firme determinação em servir o interesse público. Ficam para trás informações sobre a morte de Alfredo Gamito. Seguimos agora com outras notas informativas. O Estado prevê contratar 3.962 novos funcionários públicos este ano, maioritariamente para os setores sociais.
Dados do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado para 2026, consultados pela MBC-TV, indicam que a educação lidera as admissões, seguida da Justiça e da Saúde. O Estado prepara-se para abrir quase 4.000 novas vagas no setor público em 2026. A medida consta do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado, já publicado no Boletim da República. No total, estão previstas 3.962 novas admissões, com a educação a representar o maior número de vagas, ao absorver 2.361 novos profissionais. Seguem-se a Justiça com 745 admissões, a Saúde com 582, a Agricultura com 234 e a Educação da Primeira Infância com 40 novos educadores. Este reforço do quadro de pessoal, segundo o PESOE 2026, tem impacto direto nas finanças públicas. Em 2026, as despesas com pessoal estarão orçadas em 214.238,9 milhões de meticais, dos quais 209 mil milhões destinam-se a salários e remunerações. Este montante, destaca este documento, representa a maior fatia das despesas de funcionamento do Estado, que no total atingem 363.102 milhões e 900 mil meticais, correspondendo a cerca de 70% da despesa pública. No conjunto, a despesa total do Estado está fixada em 520,6 mil milhões de meticais, o equivalente a 31,8% do Produto Interno Bruto, num contexto em que o Governo procura equilibrar o reforço dos setores sociais com medidas de consolidação orçamental. Para assegurar o funcionamento das instituições públicas, estão ainda previstos cerca de 34,5 mil milhões de meticais para bens e serviços. O PESOE 2026 marca o segundo ano de implementação do Programa Quinquenal do Governo 2025-2029, que tem como objetivos relançar a economia, fortalecer os setores estratégicos e consolidar a independência económica do país. As tolerâncias de ponto poderão resultar em impactos negativos no crescimento da economia nacional. A constatação é do economista Salvador Raiz, em reação às paralisações observadas durante a quadra festiva. O economista destaca que a independência econômica não se alcança apenas com discursos, mas exige disciplina, consistência e produtividade. O governo concedeu tolerância de ponto durante a quadra festiva passada, permitindo que os trabalhadores celebrassem as festividades juntos das suas famílias e amigos, promovendo o bem-estar social e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. As atividades econômicas retomaram a normalidade esta segunda-feira. Segundo o economista Salvador Raiz, é necessário proceder a uma avaliação rigorosa das longas paralisações, sobretudo num contexto em que o país fala de aceleração e recuperação econômica, tendo em conta também o ambiente sociopolítico vivido durante a quadra festiva de 2024-2025. Apesar da relevância histórica dessas datas, temos que compreender que Moçambique é um povo festivo, entre aspas. Consideramos muito a componente da questão do Natal, mas também do final do ano, principalmente na região sul do país, e entendermos que parte dos nossos concidadãos, na maioria do tempo, ao longo do ano, estão na vizinha África do Sul a desenvolver as suas atividades laborais e usam o período final do ano para regressar ao país. Então, é um contexto importante para o povo moçambicano, mas também era importante fazer a análise contextual, tendo em conta os calendários, ou o calendário existente, e os feriados e folgas que foram dados ao longo desse período, porque podem contribuir ou agravar os indicadores macroeconômicos que já estavam previstos para serem em baixa
diante do contexto de recuperação que a economia enfrenta. No último trimestre de 2025, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTIA, realizou, a 22 de dezembro, uma conferência de imprensa onde destacou a importância da quadra festiva para a economia nacional, caracterizada pelo aumento do consumo, da circulação de pessoas e mercadorias, bem como pela entrada de turistas e investidores. Segundo Raíssa, é natural que os setores de serviço registrem melhorias durante este período, mas alerta que não se deve descartar o setor industrial, cuja paralisação prolongada pode comprometer a produção e a competitividade da economia. É natural que nesses setores tradicionais para o período de dezembro possamos assistir uma melhoria dos indicadores, mas em geral, olhando para os outros setores que também são bastante relevantes, como é o caso do setor da indústria e o setor do comércio, que também são setores fundamentais para o crescimento econômico, é possível denotar naturalmente alguma queda desses indicadores explicados pela longa paralisação relativa às festas. O economista sublinha ainda que as sucessivas paralisações das atividades econômicas poderão refletir-se negativamente nos indicadores de crescimento econômico no primeiro trimestre de 2026. Vamos agora honrar com os nossos compromissos comerciais. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença. Mais televisão para juntar histórias. Mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. E o Play, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade.
volta ao Jornal da Noite, continuamos com as notícias. O presidente da República, Daniel Chapo, diz que o ano 2026 é a esperança dos moçambicanos. Num artigo de opinião publicado no Jornal Notícias, na sua edição desta segunda-feira, o chefe de Estado afirmou que hoje, 5 de janeiro, iniciou efetivamente a luta de todos os moçambicanos em prol de um país cada vez melhor. Depois do informe anual sobre o Estado-Geral da Nação, proferido a 18 de dezembro no Parlamento, Daniel Chapo, o presidente da República, usou da caneta e papel para escrever aos moçambicanos e fê-lo recorrendo ao Jornal Notícias desta segunda-feira, 5 de janeiro, para convocar os moçambicanos a olhar para o ano que agora inicia como de esperança renovada. O chefe de Estado reafirmou o compromisso do governo com setores-chave da economia, nomeadamente agricultura, energia, turismo, educação, saúde, digitalização, industrialização e infraestruturas críticas, considerados pilares essenciais para elevar a qualidade de vida das famílias, dinamizar o crescimento econômico e consolidar as bases da independência econômica do país. Para tal, Daniel Chapo convidou cada moçambicano a romper com posturas antigas, sublinhando que a mudança nacional não deve ser um projeto exclusivo do Presidente da República ou do Governo, mas sim um compromisso coletivo. Dirigindo-se aos moçambicanos que integram as estatísticas do desemprego, o Presidente da República garantiu a inversão deste cenário através da promoção de um ambiente de negócios mais dinâmico, do estímulo às empresas, em particular às pequenas e médias empresas, e do reforço de programas de empreendedorismo, com destaque para o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local. O chefe de Estado anunciou que será criado, ainda este ano, o Fundo de Empoderamento da Mulher, defendendo que investir na mulher é investir na sociedade como um todo. Daniel Chapo terminou exortando o povo moçambicano a manter-se engajado no diálogo nacional inclusivo, iniciado em 2025, enquanto o Presidente da República reiterou igualmente o compromisso de continuar a promover a governação de proximidade, reforçando o contacto direto com o povo, tanto de forma presencial como através das plataformas digitais. Em Quelimane, uma decisão inesperada abalou o cenário político local. O presidente do Conselho Municipal, Manuel de Araújo, anunciou a demissão imediata de todo o governo municipal, deixando a administração da cidade com uma verdadeira folha em branco. De acordo com a televisão local Zambésia 24 Horas, a informação foi confirmada oficialmente pela assessoria do Conselho Municipal. Segundo a emissora, a medida surge após um período de crescentes tensões administrativas, críticas internas, pressão da sociedade civil e dificuldades na resolução de problemas urbanos teriam levado o edil a tomar esta decisão drástica. O governo municipal de Quelimane é composto pelo presidente, que representa e administra o município, auxiliado por diretores e vereadores responsáveis por diversas áreas, como planificação e desenvolvimento, administração e finanças, educação e cultura e juventude e desportos. A Zambésia 24 Horas destaca que a decisão marca um ponto de viragem na gestão autárquica e abre o caminho para a nomeação de uma nova equipa nos próximos dias. O cidadão turco detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal no passado dia 30 de dezembro está em liberdade. A decisão de soltura foi tomada hoje durante o seu primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Henry Sinar, cidadão turco detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal em cumprimento de um pedido de extradição formulado pelo governo da Turquia, foi ouvido esta segunda-feira no seu primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da cidade de Maputo.
Após pouco mais de uma hora perante um juiz, os advogados de Sinar informaram à MBCTV que a decisão judicial foi favorável ao seu constituinte, tendo o tribunal determinado a sua restituição à liberdade enquanto prosseguem os trâmites legais do processo. O cidadão encontra-se a partir deste momento em liberdade, mediante termo de identidade e residência. A sessão a que nós já corremos esta tarde junto do Tribunal da Secção de Instrução Criminal do Tribunal de Maputo tinha como único objetivo curar ou discutir a relevância da detenção, se estavam ou não reunidos os pressupostos. Em relação ao pedido de extradição formulado pela Turquia, Minet avançou que caberá ao Tribunal Supremo tomar a decisão. Quanto ao processo mãe, esse corre seus termos primordialmente na Turquia e naturalmente que o Tribunal Supremo vai curar da matéria da extradição. Henry Sinar é o representante legal da Willow International School, em Moçambique. Com esta matéria está completa a informação para a presente edição do Jornal da Noite. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã pontualmente às 20. Até lá, boa noite.